Boa noite, angolanos e angolanas. Meu nome é Geraldo Dalla. Estarei aqui por uma hora a levar para si, jovem angolano do nosso país, referências jovens inseridas no mesmo contexto econômico, político e social, venceram e ultrapassaram os desafios, hoje são mentores, dignas referências de serem multiplicadas. Sejam bem-vindos ao programa Jovens em Destaque. Para esta edição do programa Jovem em Destaque são nossas convidadas a chefe Lisandra Lobato. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Quer corrigir algum pormenor? Não. Tranquilo. Doutora, apresente-se para quem não a conhece, na primeira pessoa, quem é a doutora Lisandra, não é? Lisandra de Almeida. Maravilha. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tiago Costa, tem estado a influenciar a juventude pela positiva. É um jovem resiliente, corajoso. Tem estado a fazer um trabalho de cidadania muito forte, do qual me revejo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite desde já e parabéns pela iniciativa. Fantástico. Muito obrigado. Kid MC é músico e comunicólogo. Rapper angolano do nosso país, que muito forjou também o cidadão que me tornei hoje. Devo que me tornei assim também ao MCK e todos os rappers do nosso país que apelavam à libertação das mentes. Seja bem-vindo, Kid. Obrigado e parabéns pela iniciativa, Jovens em Destaque. Muito obrigado. A razão de vos termos endereçado este convite, no primeiro momento, é homenagear-vos enquanto estão em vida, em reconhecimento dos vossos bons feitos. A nação angolana agradece por ter forjado nos desafios jovens comprometidos com tão ambicionado desenvolvimento pessoal e profissional. Queremos, com essa iniciativa, multiplicar-vos de forma individual e depois de forma coletiva. Assim, jovem angolano, sinta-se inspirado, conheça histórias inspiracionais desses mentores, jovens referências do nosso país que ultrapassaram desafios, hoje são dignas referências de serem replicadas. Vou começar com as senhoras inicialmente. Apresentem-se para quem não vos conhece, de onde vêm e o que é que têm feito. Começo por si, chefe Lisandra. Eu sou a Lisandra Pita Lobato, tenho 37 anos, trabalho como chefe de cozinha e consultora, sou autodidata. Formei-me estudei até o terceiro ano de Ciências da Comunicação, mas depois encontrei-me na cozinha. Hoje já formei mais de 70 alunos, porque eu tenho um estúdio que dou formação também, e já montei alguns restaurantes que temos aqui na nossa capital. Maravilha, maravilha. Seja bem-vinda. Obrigada. É uma fonte de inspiração, de facto. Obrigada. Conheço os seus serviços, têm muita qualidade. Doutora, apresente-se para quem não a conhece, o que é que tem feito, do que é feita. Mais uma vez, muito obrigada. Boa noite, Dala. Boa noite, caros colegas de painel. Sou Lisandra Almeida, jurista de profissão, consultora. Também faço parte de organizações e, portanto, torno-me líder juvenil. Jovem angolana, forjada no país, mas que também teve adaptação e experiências vindas de fora. Maravilha, maravilha. Kid MC, é o Sebastião ou é o Kid MC? Apresente-se, por favor, a sua identidade dispensa apresentações, mas o que é que os jovens que nunca ouviram o Kid MC podem saber de si? Muito bem. Eu sou o Kid Sebastião Manuel. Este é o meu nome de registro. Pronto. O Kid não é artístico. O artístico é o MC. Significa mestre de cerimônias. Meu nome é Kid Sebastião Manuel, mas podem me tratar por Sebastião Manuel, porque cá não estou nas vestes de rapper. Eu sou comunicólogo de formação e atualmente estou fixado na área de marketing e publicidade, que é a área que eu exerço do ponto de vista de empreendedorismo, né? E como artista tenho uma carreira de mais de 20 anos e são muitas outras coisas, né? Porque passei a minha vida a estudar, mas pronto, não quero estender muito a minha apresentação. Eu acho que o que apresentei aqui é suficiente. Muitíssimo obrigado, Kid MC. Apresente-se para quem não conhece o Tiago. Muitos são jovens aqui que não têm internet, não têm um smartphone. Estamos em rede aberta. Quem é Tiago Costa, na primeira pessoa? Tiago Costa, portanto,
tenho 40 anos, sou humorista, tenho uma plataforma, criei uma plataforma para dar espaço a outros humoristas há 13, 14 anos. Hoje, porque percebemos que Angola tem muito talento, mesmo quando nós podemos ajudar, tu percebes que falta sempre alguma coisa, porque nós temos muito talento, graças a Deus. Então, hoje estamos disponíveis para abraçar outras coisas dentro do entretenimento. Portanto, temos um espaço já com alguma estrutura, em que atualmente nós temos peças de teatro a acontecerem, outras pessoas a fazerem esse tipo de programas, podcasts e não só. Então, eu acho que eu sou um privilegiado que percebeu que nós podemos mais há muito tempo atrás, e tenho seguido sempre esse caminho, e graças a Deus também lá está, por estar com pessoas bastante talentosas, eu puxei algumas pessoas e agora outras pessoas ou as mesmas pessoas estão a puxar a mim. É uma bênção. O que eu posso assim resumir é que eu sou um privilegiado. Maravilha. O balanço é positivo. Existimos para servir. Tem feito um trabalho diferenciador, digno de realce e réplica também, não é? Sei que já influenciou também a criação de um clube de comédia no IS. E tu és do IS e Dredd, deixa-me dizer. Está tudo a condizer aqui. Top. Vocês são dignas referências, ou são referências dignas de serem replicadas. O jovem angolano a que se destina esse conteúdo, queremos inspirá-lo com as vossas experiências ditas na primeira pessoa, está acometido por desafios de toda sorte. Como é que o jovem, ou a juventude, boa parte dela, pode transformar os desafios em oportunidades ou conquista? Começo para o chefe Lisandra. Bem, eu vou falar particularmente de mim, né? Certo. Porque às vezes, com o exemplo do que os outros viveram, nós conseguimos... Na primeira pessoa é sempre melhor. Eu sou da Terra Nova, em que muitos jovens não estão ali e não têm um futuro promissor, né? Não conseguem vislumbrar. Não conseguem vislumbrar, mas o fator educação fez total diferença. Mas eu posso dizer que eu aproveitei cada oportunidade para conseguir atingir aquilo que eram os meus desafios. Vou lhe dar um exemplo. Eu vivia na Terra Nova, mas os meus pais têm familiares e eu sempre fui muito observadora, sempre tentei, como é que eu vou dizer? Reinventar-se. Me reinventar e aproveitar as pequenas brechas para me inserir. E eu, quando fosse passar o final de semana na casa dos meus padrinhos, que na altura não tinham mais possibilidades financeiras, em que já tinha ar-condicionado, água corrente. Só para vocês terem noção, a primeira vez que eu tomei banho de chuveiro, eu gritei, as minhas primas riram, porque eu nunca tinha tomado banho de chuveiro. Eu já tomei banho de chuveiro muito tarde. Então, eu aproveitava cada oportunidade daquilo para aprender. Lá tinha internet. E o que é que eu fazia? Eu saía da minha casa da Terra Nova para ir pesquisar nos coqueiros na casa dos meus padrinhos, para ir fazer trabalhos da escola. E a partir daí, eu comecei a ver um outro mundo. A mesma coisa para os cyber. Nós não tínhamos internet, não tínhamos acesso à internet, eu não tinha um computador. Acho que a minha primeira vez que tive um computador foi por aí aos 17 anos, para tu teres uma noção. Eu tinha que ir para o cyber, para ficar a navegar quando os professores mandassem algum trabalho da escola. E a partir daí eu comecei a ter acesso às outras coisas. Hoje o paradigma é completamente diferente. Nós não precisamos de certas brechas, nós precisamos de um telemóvel e de internet, que para uns ainda é um pouco mais difícil, mas são essas coisinhas, essas oportunidades que se você fizer um business no bairro, ao invés de comprar uma cerveja, comprar um telemóvel que tem acesso à internet ou juntar para comprar um telemóvel que tem acesso à internet, tu consegues ter mais oportunidades, consegues aprender mais coisas. Então foram muitos desafios, porque eu sempre fui muito sonhadora. Eu digo sempre que eu sou fruto de muita ousadia. Hoje, se eu estou aqui, eu sou ousada. É porque eu ousei e não impus limites naquilo que eram os meus sonhos. Então, o que é que eu fiz? Através das pequenas brechas, dos amigos que eu fui conquistando ao longo do tempo. Só para ter noção, a primeira vez que eu entrei na internet foi porque um amigo trabalhava na televisão. Eu abri a comida saudável na altura
Eu disse, como é que eu vou fazer? Eu trabalhava com comunicação e eu sabia que a televisão seria a maior abertura para o meu negócio. Como é que eu vou fazer isso? Lembrei que tinha um amigo que era, olha, por favor, fala aí com os teus amigos, sabe se conseguem me inserir. E de lá inseriram. Através do meu talento, daquilo que eu sabia fazer bem, aproveitei aquela pequena brecha e me inseri. O pessoal gostou da minha comida e daí toda semana eu estava na televisão. Então é isso. Todos vamos ter muitos desafios, todos nós vamos ter muitas coisas que vamos encontrar ao longo do nosso caminho, mas se nós realmente acreditarmos naquilo que a gente quer viver, porque os nossos sonhos, nós quando somos crianças nós sonhamos muitas coisas e ao longo da nossa jornada nós vamos perceber que não funciona muito bem dessa maneira. Mas a nossa força de vencer, a nossa força de vontade de querer realizar os nossos sonhos é que faz com que consigamos vencer os nossos desafios. Muito bem. Vamos vir a outra senhora do painel, doutora Lisandra. Como é que os jovens podem transitar, podem transformar os desafios em que estão acometidos em uma oportunidade de afirmação pessoal e profissional? Eu acredito que cada um de nós tem sonhos. Logo desde o momento em que nos conhecemos um pouquinho como pessoas ou como vamos nos tornando ou nos moldando como pessoas, nós vamos sonhando. E eu acredito que é nesses sonhos, é essa vontade que nós temos de chegar a certo patamar, a certo local, que nós vamos de alguma forma criando oportunidades, tentando abrir caminhos e aproveitando todas as brechas que aparecem. Então eu acredito que é um pouco do pegar no nosso sonho, naquilo que nós queremos fazer, no que nós queremos transformar, porque todos nós temos alguma coisa para contribuir. E para oferecer? Para oferecer. Querendo ou não, nós todos somos obrigados a deixar uma marca. Muitos deixam não positiva, mas todos nós somos deixados a deixar uma marca nesta sociedade. Então, são esses sonhos e tentar aproveitar ao máximo todas as oportunidades que vão fazer com que nós possamos nos capacitar, nos preparar e tentar agarrar a oportunidade, porque às vezes a oportunidade existe e nós não agarramos, ou então nós até... distraídos em muitos casos. Ou então nós até estamos capacitados, mas a oportunidade não está assim tão visível, tão facilitada e temos que correr atrás. Muito bem. Kid Manuel, como é que o jovem pode transformar os desafios em oportunidades aí, na comunidade em que está inserido? É muito difícil. Eu vou falar da minha experiência. Certo. Vou falar da minha experiência. Como jovem, eu quando fui mais novo, eu tive todas as oportunidades, ou seja, eu tive todas as condições criadas para ser um bandido, um meliante, para ser um criminoso, para viver à margem da lei. Porque eu vivi dificuldades extremas. Atenção. A minha mãe era uma polícia subalterna que, além de receber muito mal, na época o salário atrasava 3 meses. Eu ia para a escola com fome, voltava para da escola com fome, mas tive que ser forte o suficiente para não mexer naquilo que era dos colegas, para não ficar rebelde. Eu tive que ser forte o suficiente para guardar na memória o que a minha mãe me dizia, que nós devemos ter um comportamento exemplar, não interessa se estás ferido, se estás com fome. Ela era a polícia e a filosofia dela era castrense, entenda. O que é do outro não se mexe, princípio, o máximo. Então eu tive que guardar a minha moral e ir para a escola com fome, voltar para a escola com fome. Da escola com fome. Então, entenda, não é uma questão de sonhos, porque na época não me era permitido sonhar. Eu não tinha condições de sonhar. Eu não entrei para o rap porque eu gostava, eu sonhei ser rapper. Não, o rap foi uma escapatória. Na época o meu pai nem estava mais vivo. O rap foi uma escapatória. Eu aprendi o rap na rua. E foi uma escapatória para alcançar alguns objetivos sem ter que passar pela lama e pelo lodo. Ou seja, não houve influência de estruturas estatais, não houve influência de organizações não governamentais. O rap eu aprendi na rua. Me especializei nisso e me tornei tão bom que hoje tenho milhares de fãs. Mas a realidade é essa. O que eu estou a querer dizer é que eu não posso iludir os jovens que neste momento estão aí no bairro a dizer que é possível, que é só ter força de vontade. Porque a estrutura, a conjuntura não permite, por mais que tu queiras sonhar, eu estou a dizer isso com base na minha experiência, não me era possível sonhar. Então o que eu entendo? Entendo que para que os jovens possam ter objetivos,
é necessário que haja uma estrutura que lhes permita pensar, que lhes permita projetar, perspectivar. Senão vamos continuar a vender sonhos, não é, aos jovens, e quando eles pegarem nas nossas palavras e tentarem fazer alguma coisa, eles vão se frustrar, porque não é possível da forma como se fala. Nós estamos num país em que, infelizmente, ainda temos alguns fenómenos, né? O fenómeno do bilhetinho, o fenómeno do quem indicou e etc. E o fenómeno dos links. E quem não tem isso, não tem absolutamente nada. Então, agora, para que as coisas mudem, e isso já são outros assuntos, se calhar outros argumentos, mas a minha posição, a minha apreciação é esta. Iniciativa como esta, Kid, que tem por missão ouvir quem venceu desafios e alcançou o auge da sua carreira, que é o teu caso, chegou no ápice daquilo que é a música rap em Angola, enchendo vários pavilhões, estádios, como disse bem, tem milhares de fãs, fruto do domínio de um ofício. Passou por desafios. De uma arte. De uma arte, ok, melhor é o enquadramento. Não pode servir de combustível para o jovem que nos acompanha? Mas serve. Iniciativa como esta tem Serve. o seu valor? Claro que serve. Ou seja, Porque o objetivo é o nível em que eu atingi serve de experiência. Hoje nós temos jovens a fazerem rap, mas que encontraram um mercado um pouco mais fértil do que era. Nós fomos chamados de bandidos para que esses rapazes hoje fossem chamados de estrelas. Estás a perceber? Então, há uma forma de inspirá-los, sempre haverá. Sempre haverá. Mas... E sempre trouxe um conteúdo construtivo na sua musicalidade. É assim, é claro que eu sempre trouxe um conteúdo construtivo, porque imagina, eu tinha quantos jovens na minha situação? Milhares. Eu estava preocupado com os jovens que não eram tão fortes quanto eu e que cediam às pressões da sociedade. Eu precisava passar aquela fortificação que eu tive para não me desviar, tive que passar para os jovens. Eu tive que passar para eles, para que eles conseguissem ser fortes o suficiente, até que, por acaso, até que por sorte, a luz também brilhasse para eles. Então, esta é a razão da minha carreira, exatamente. E por acaso brilhou para mim, eu acredito ter brilhado também para milhares de angolanos que nos acompanham a esta hora. Vamos chamar o nosso primeiríssimo intervalo e voltamos já já. Sejam bem-vindos à segunda parte do programa Jovens em Destaque, que traz para si experiências que sirvam de combustível para o direcionamento pessoal e para garantir igualmente uma melhor inserção. Antes de irmos para o intervalo, a doutora queria questionar ao Kid Manuel. Por favor. Posso? Eu gostaria de lhe perguntar, porque disse que não se trata bem de sonhos, mas também ao relatar aqui, disse que a forma como entrou e conseguiu vencer na vida foi porque tinha um objetivo de fazer com que os jovens que não fossem tão fortes e resilientes como o senhor Kid, Sebastião, conseguissem não desviar-se na vida. Será que em algum momento pensou que isto era o seu sonho, é o seu objetivo de vida? Não permitir que certos jovens passem por certas dificuldades, desviem-se de facto, que consigam, tal como está a acontecer, olhar para si e dizer, ok, essa situação de facto é difícil, mas eu tenho alguém que passou. Porque acredito que se nós estamos aqui, tal como disse o Dalo, todos nós superamos dificuldades, todos nós conseguimos ultrapassar situações. Tal como a Lisandra, eu também vivi no Golfo a minha vida quase toda, até a juventude. E também eu poderia ter ficado no comodismo, porque era uma situação que não posso dizer que é má. Tive a sorte de não ter uma situação má, mas ainda assim poderia ter ficado no comodismo e não tentar ultrapassar e aproveitar as oportunidades. Como é que é aproveitar as oportunidades agora? Só que eu não estou a entender a questão, né? Ainda não entendi. Uhum. Mas continua a questão. Quando eu digo vamos só ver, acompanhar o tempo. Sim. Quando eu falei-lhe dos sonhos, foi no sentido de que será que não é o seu sonho não permitir ou conseguir influenciar os jovens para que, passando por certas dificuldades, olhem para si e consigam ultrapassar? O seu sonho provavelmente é o seu objetivo. Ser o espelho
para que outros jovens que estejam a passar por pobreza extrema, tal como passou, ainda assim não percam a sua moral, porque disse que a sua mãe teve sempre na sua cabeça, apesar das situações. Não é? Ia para a escola com fome, voltava com fome, mas ainda assim não se desviou. Poderia ter sido. Será que esse não é o seu sonho, o seu objetivo? Não permitir que, apesar das dificuldades, as pessoas consigam manter-se firme na sua moralidade e seguir os seus sonhos? Posso responder? Claro. Podia até ser, mas não passar pelo rap. Mas iria arranjar outra maneira, não? Podia até ser, mas é assim, não é o miúdo de 15 anos que tem que arranjar maneiras quando ele está num país que tem estruturas, um país que é governado, né, por pessoas que, pronto, auto-intitulam-se competentes. Não é este o objetivo. A responsabilidade, tu não vais dar a responsabilidade no miúdo de 15, 13 anos a encontrar o seu caminho para ser ele o exemplo para os outros. Ok, não terá sido o seu propósito também? Não acreditas que tenha sido um propósito transcendental que tenha atuado no desafio? É assim, é aqui onde está. Porque pode vir a questão, se não fosses rapper, o que é que seria? Não, exatamente, eu se não fosse rapper, se calhar seria outra coisa, né? Mas eu vos fui explícito que o meu sonho não era este, está a entender? Não era este o sonho, eu podia influenciar de outra maneira. Você é rapper por acidente, Kid? O que seria? Olha, eu nem sequer gostava de rap. Se você for ler a minha biografia, se for saber a minha história, eu nem sequer gostava de rap. Antes do meu pai morrer, eu estudava artes plásticas. Ok, muito bem. Antes do meu pai morrer, eu estudava artes Vamos plásticas. continuar. O Tiago Costa ok, já tá. está calado há algum tempinho. Tiago, ouvimos atentamente o depoimento na primeira pessoa do Kid e da paixão forjada no rap. Qual é a importância para os jovens que nos acompanham de dominar um ofício? Muitas vezes os jovens estão acometidos por desafios e não conseguem vislumbrar formas de alterar o quadro em que está inserido. Primeiro, deixa-me dizer-te que eu estou completamente de acordo com o Kid. Completamente de acordo. Eu acho que não se deve pedir a uma criança para ser adulto só porque sim. Faz o teu trabalho. Mas como é que eu acho que tem a ver com foco. Eu sou um adepto da educação, do conhecimento, da informação. Tu podes escolher ser ignorante, mas para tu escolheres, tu sabes o que que se passa. Tu podes escolher ser ignorante, mas pelo menos sabe o que se passa para depois dizer... E assumir as consequências da opção de ser ignorante. Exatamente. Eu acho que para nós, é importante percebermos assim, Angola é um país em vias de desenvolvimento. Primeira base, nós quando nascemos, lá está, como nós não escolhemos onde nascemos, quando nasces aqui, tu tens que perceber que este país ainda não é país. Estamos a construir. Se tu assumires, e se nós todos angolanos, de Cabinda ao Cunha, não precisas ser jovem, assumirmos que estamos em construção, então tu sabes que antes do arranha-céus, tu precisas fazer a cave. E começa por aí. Na minha perspectiva, nós não podemos estar a pensar no teto se nós ainda não temos os alicerces bem montados. Então, eu acho que nós precisamos de começar a focar naquilo que são as nossas necessidades, mais do que aquilo que está no mundo, porque o mundo já basou, nós ficamos. Então, nós precisamos para catch up com o mundo, nós precisamos de primeiro focar naquilo que são as nossas necessidades básicas. E dentro das nossas necessidades básicas, foi o que eu disse no início, nós temos muito talento aqui. Eu não acredito que algum de vocês ache que em Angola 30 milhões de crianças, de pessoas, não tem um Messi, não tem um Cristiano. Se calhar, e aí eu estou contigo a 300%, se calhar não tem um campo, se calhar não tem água, se calhar não tem um kit, e se calhar nós vamos dizer, mas aquele conseguiu com descalço. Se calhar o que tinhas de dizer teve sorte que não apanhou tétano. Então, nós temos que começar a perceber que para nós entrarmos naquilo que é o mundo de hoje em dia, a competitividade de hoje em dia, o estudo, o conhecimento é extremamente importante. Por quê? O que nós estamos a saber hoje, e aqui é importante dizer como é que é a nossa história. Nós fomos escravizados e, portanto, nós temos independência há 50 anos. Aquilo que nós estamos a trabalhar agora, é importante nós percebermos que o mundo já trabalha há muito tempo. Já estão a fazer há muito tempo. Nós estamos atrasados. Se nós
atrasados como estamos, começarmos ainda a pensar em inventar coisas, o que vai acontecer é isso, é que nós vamos ter um elevador, vamos ter um prédio com elevador, mas não temos angolanos especializados para fazer manutenção. Vamos do ter um elevador. elefante branco no meio da floresta. Que já É temos. bonito, Que mas já está no meio temos. da mata. Que já temos. Então é focar naquilo que é a tua paixão. Às vezes, tem a ver com a tua paixão. Por exemplo, no meu caso, eu formei-me em Direito. Vim para Luanda e, como qualquer pai, vais estudar Direito, vais ser advogado. E eu olhei e disse, não, tu querias que eu tirasse a faculdade, fizesse a licenciatura, está aqui, esse é teu, pagaste, fizeste o sacrifício, está aqui. Daqui para frente sou eu. E o meu velho disse, mas se queres daqui para frente és tu. Então és tu, não é tipo, quando não correr bem, Assume vais a me ligar. responsabilidade pelas suas escolhas. Exatamente. E eu escolhi, a primeira vez, eu entrei no negócio do humor, entretenimento. E eu gozo normalmente com o Estado. Sempre que há incompetências, eu gozo com as incompetências, na esperança que as coisas melhorem. Não que me cancelem. Porque quando eu gozo com a falta de condições da polícia, não é para mim. É para nós todos. É a Angola toda que tem problemas com isso. São as polícias que não têm as condições que deviam ter para poder fazer um bom trabalho. Então, quando eu faço isso... Estimular melhorias no setor. Definitivamente. Quando eu faço isso e de repente eu fui estudar Direito, em casa estou a encontrar um jornalista que também era crítico ao governo e que, portanto, também já sofria censuras. Eu te paguei para estudar, para vir mais me trazer problema porque queres ser palhaço? Não vais ser palhaço. Queres fazer isso? Fazes, mas a tua conta e risco. A primeira vez que eu fui censurado, sem fazer o programa, ou seja, eu ainda ia fazer o programa e já me censuraram, liguei também para chorar. Sabe o que me disseram? Ossos do ofício. Isso quer dizer o quê? Escolheste esse caminho, nesse caminho tem esses picos. Agora tu é que sabes se queres ser um homem ou um rato. Como a construção do país não começa nem acaba comigo. E como isto é uma estrada longa, eu escolhi o meu caminho. Eu não posso estar a dizer às crianças, aos jovens, vem também. Porque a estrutura que eu tive, o objetivo que eu tenho sobre aquilo que é o entretenimento em Angola, as coisas que eu faço, eu não tenho que dizer que tens que acreditar também nisso. Mas... naquilo que tu acreditas, meu irmão, não vou te mentir. Assume as consequências das mais do que escolhas, assumir as consequências, entrega-te. Sabes porquê? Porque nós somos negros e o mundo já está pronto para nós não vencermos. Então, primeiro tens esse problema. Depois tens o problema que estás em África, em que o mundo todo já veio roubar para te tirar. Tens 2 problemas. E depois estás em Angola, que tem os problemas que tem. Então, tu tens 3 problemas. Isso quer dizer que, e acho que já foi dito neste programa, se normalmente uma pessoa tem que acordar às 8, tu tens que acordar às 4. O nosso país está em construção. Não é para mim ou para ti, é para todos. Há pessoas aqui no país, infelizmente, que acham que o país está bom. O país não está bom. O país vai estar bom quando tiver concluído. O país não está concluído. Então, se não está concluído, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar todos. Gosto da deixa, o país está em vias de desenvolvimento. Jovem que nos acompanha, foca-te naquilo que te faz crescer, naquilo que te vai levar pão à mesa, algumas vezes com menos esforço, caso atues na área da sua paixão. Chefe Lisandra, chamo o chefe porque é a chefe de cozinha. Qual deve ser a atitude mental para o jovem garantir uma melhor inserção social com impacto na inserção profissional? Qual deve ser o posicionamento do jovem? A olhar para os jovens do nosso país, numa mostra, qual tem sido a atuação destes? É assim, o que o Tiago falaram aqui de muitos aspectos que fazem toda a diferença, mas ninguém... O Tiago fazia a necessidade de se comprometer, consciente de que Sim. as oportunidades são escassas. Mas né? nenhum de nós que está aqui nessa sala decidiu ser aos 5 anos. Eu quis ser jornalista e hoje eu sou chefe de cozinha. O que não quis ser rapper e hoje é rapper. Então, a decisão não vem com... Os pais já quiseram ter um advogado. Sim. A decisão não vem com 5, não vem com 10. Claro que as bases fazem toda a diferença, que o nosso posicionamento faz toda a diferença, que quando nós decidimos que é isso que a gente quer fazer, nós vamos fazer. Mas antes disso vieram todos os outros processos, todas as outras dificuldades. Então, quando tu atinges, eu vou falar para os jovens que já têm um poder de decisão naquilo que eles querem fazer. Quando tu Se não tem perdão. Sim,
Porque eu quando decidi ser chefe de cozinha, ou quando decidi entrar para o ramo da gastronomia, eu só vivi disso. Eu tive colegas, eu tive amigos, eu tive pessoas... Mas, e depois, empreender em Angola é mais outro assunto. E eu tive pessoas que, não queres que eu te arranje um emprego, porque eu trabalhei com marketing, eu trabalhei com muitas coisas, eu trabalhei na banca, eu fiz muitas coisas. E até eu chegar, atenção, trabalhei em vários lugares, passei por vários processos, aprendi várias coisas. Processo de amadurecimento. De amadurecimento. E até eu chegar ao ponto de dizer, eu quero fazer isso, eu vivi várias coisas. O posicionamento, nós só precisamos de nos posicionar. Quando nós decidimos fazer aquilo, nós precisamos de nos posicionar. E foi isso que eu fiz. Colocar alma naquilo que faz. E foi isso, colocar alma, foi isso que eu fiz. Passei por enormes... Esgotamento, por exemplo, 2 esgotamentos. São inúmeras coisas que nós temos que passar quando nós nos posicionamos, que é aquilo que a gente quer fazer. Atenção, eu não me posicionei com 18 anos. Eu me posicionei, eu decidi ser chefe de cozinha com 26 anos. Então, isso tudo, a gente vai viver todas essas dificuldades. A vontade de vencer, que não é vender um sonho, nós temos que arregaçar as mangas. E o bom é que a nossa sociedade hoje tem Lisandra, tem Tiago. Que podem exercer influências positivas. Exatamente, que hoje estamos aqui e podemos exercer essa influência positiva na parte deles. E não é que a gente esteja a vender um sonho, porque nós vivemos grandes dificuldades no passado. Do nosso contexto também, atenção, né? Sim, hoje a internet trouxe vantagens. Que hoje, graças a Deus, ainda precisamos de muitas bases, claro, fortificadas da nossa sociedade em si, mas hoje ainda existem jovens que estão em vantagem com relação a mim e todos os restos dos participantes aqui do debate. Então, o nosso posicionamento, estar posicionado e saber exatamente aquilo que a gente quer fazer, vai ditar todo o resto. Porque oportunidades de empregos, várias vezes como... Sim, oportunidades de empregos, passar dificuldades. Eu não estou a falar só na parte de empreender. Eu estou a falar quando você decidir, não, eu vou ser serralheiro. E eu lembrei-me muito da parte da pessoa que tu disseste que... Falamos antes de começarmos o debate sobre o jovem que se formou. Um jovem que se formou, qual é a província? Do IES, formou-se em Ciências da Educação. E o que é que ele faz? Pendurou o canudo e faz carvão para sustentar a família. Qual é a realidade desse jovem? Esse jovem, será que desde sempre teve oportunidades? Não. Mas hoje nós temos, por exemplo, como é que ele soube, como é que ele chegou até aqui? É sobre isso. Essa é a minha opinião sobre isso. Tiago, pegando a deixa da chefe Lisandra, hoje tem-se apontado o empreendedorismo como caminho importante para quebrar também a dependência de políticas públicas. Não devia ser assim, mas é o que se tem mostrado. Os jovens angolanos estão efetivamente preparados para lançar soluções de negócio próprio? Sim, vou só colher a deixa do Tiago, depois passo a doutora Lisandra. Devia ser o contrário. Tiago, quero colher o teu subsídio. Eu acho que não. Eu acho que nós temos Porque o ambiente econômico é desafiante. Sim. E os jovens, ao se inserirem contra desafios, muitas vezes a tendência é desistir, como a chefe Lisandra disse. E acontece muito, os números Como é que ele estão pode aí. vincar nesse ambiente? Os números estão aí. Infelizmente, eu vou passar aqui a conversa toda a concordar com o que disse desde o início. É que é preciso estruturas, mesmo que nós não tenhamos. Imagina, mesmo que nós não tenhamos uma estrutura em casa. É suposto tu, ao chegares à escola, encontrares uma... E quando eu falo dessa estrutura, não me interpretem mal, mas tu quando vais para a tropa, há uma estrutura. Há uma estrutura. Sim, do contrário. Quando tu vais para a escola, não é muito diferente. É diferente. É estrutura. Para se erguer um edifício é estrutura. E tu precisas de ter todo um ciclo na escola para quando voltares para casa, mesmo que não tenhas a estrutura de casa, tu continuas a ser cidadão. Porque no final do dia, quando tu tens uma escola, o que a escola serve é para tu seres mais um cidadão para a sociedade. Útil. E para a sociedade. Então, na minha perspectiva, nós temos muitas debilidades. É muito importante. Essa parte, eu estou careca de falar sobre isso, portanto, nós já temos isso. Partindo desse princípio, é extremamente importante que, apesar das debilidades, tu cumpras com a tua palavra. E qual é a tua palavra? É que tu, Angola, assinou acordos a assumir que ia pôr
pelo menos 20% do orçamento da educação e para a Doação saúde. geral de Estado para a educação. Mas tu fizeste isso há 5 ou 20 ou 10 anos, falou- não interessa, Sim, percebes? Ou seja, é importante que Unesco decretou nós isso, aqui e lá em casa saibamos que nós, aqui, neste momento, não cumprimos com a nossa palavra. Sim. Então nós temos que, para começar, para início de conversa, começares a assumir aquilo que tu assinas. Sabes porquê? Porque senão o que acontece é, nós estamos a discutir isso entre nós internamente, mas lá fora, um dia, a Zimbo está lá fora, Está lá outras fora, pessoas, está fazendo serviço outros internacionalmente. nossos irmãos africanos, não são os irmãos portugueses, os irmãos africanos vão olhar para nós e vão dizer que esses caras são patetas, porque eles nem conseguem, ele está aqui assinado, eles nem conseguem Ratificar cumprir com uma acordos coisa. internacionais Estás a não perceber? implementam. Portanto, em condições normais, é muito importante que o jovem faça a parte dele. Mas o jovem não vai fazer nada se não houver estrutura. E aqui a estrutura é de sociedade. a doutora Lisandra. Doutora Lisandra, eu concordo 100% com o Tiago. Nós temos que começar a identificar os desafios em que estamos acometidos para que possamos apontar caminhos. Como é que funciona consigo? Durante o seu processo de afirmação pessoal, hoje tem uma carreira brilhante. O que é que foi determinante? Disciplina, persistência, que fazia menção à chefe Lisandra. Temos 2 Lisandras na mesa agora, não é? Só percebi agora. Foi disciplina, persistência. Qual foi a chave? A olhar para os desafios em que o Tiago fazia menção, nós temos mesmo que aceitar primeiro os desafios em que estamos acometidos, identificá-los para depois identificar as oportunidades possíveis de serem materializadas. Contigo, como é que funcionou? O que é que te tornou a senhora de sucesso no auge da sua carreira juvenil? Eu acredito que no meu caso não posso dizer que foi a disciplina, mas foi persistência. No sentido de que, de onde eu venho, eu não posso reclamar que eu tive muitas dificuldades, que passei pobreza extrema e que passei por inúmeras dificuldades. Tive algumas, mas eu tive a oportunidade de ter realidades diferentes logo desde a base. Eu tive a oportunidade de estar em casas em que tinha o mínimo, obviamente, para viver, para subsistir, mas ao mesmo tempo eu tive contacto com realidades de quem tinha muito, era abastado. E obviamente que isso dá uma perspectiva do eu também quero ajudar a minha família, eu sou filha única, quero ajudar a minha mãe, quero ajudar a minha família para conseguir ter um pouco mais, para ter mais bases. Então não foi muito disciplina, é a vontade de querer ser orgulho dos pais, no caso da mãe especialmente, para que então possa dizer, epá, é minha filha... Justificar o investimento feito. Exatamente, é minha filha, filha única, mas o mínimo nós conseguimos manter. Não quer dizer que eu vá conseguir ou que eu consigo chegar aos pés de muita gente que temos na nossa sociedade, mas pelo menos o básico para conseguir manter aquilo que já temos. Mínimo O esperado. que é pés? Às vezes pés é só dinheiro. Dinheiro então não é nada. Esses aqui andam nos enganando todos. Não, quando eu digo pés é mesmo oportunidades, porque nem todo mundo que conseguiu ultrapassar certas barreiras foi por quem te indicou, quem está nas tuas costas. Às vezes é mesmo tiveste essa oportunidade, estás no sítio certo, conheceste alguém que viu alguma coisa em ti e que de alguma forma também não te complicou. Porque muita gente, infelizmente, é complicada. Essa parte é muito bem. importante. É com um comentário muito proveitoso da doutora Lisandra que vamos para mais um curtíssimo intervalo e voltamos já já. Sejam bem-vindos à terceira e última parte do programa Jovens em Destaque. Esta plataforma que traz subsídios importantes para inspirar-te a desenhar o seu caminho pessoal e profissional com experiências variadas de jovens que têm estado chamados a considerar tribo de mentores nacionais inseridos no mesmo contexto angolano e que alcançaram o sucesso das suas carreiras. Kid, antes de irmos para o intervalo, eu queria indagá-lo pelo seguinte, e nós temos que ser também francos em todos os sentidos. Com que olhos é que vê o posicionamento dos nossos jovens durante o processo de afirmação, primeiro como pessoa e depois da afirmação profissional? Falta disciplina, comprometimento ou atitude e senso de responsabilidade? Muito bem. Nós temos disciplina, nós temos atitude e nós temos comprometimento da parte dos jovens. Nós não podemos criticar as pessoas, sobretudo falar dos jovens,
de uma forma pejorativa, não é? Nós temos que reconhecer que tem muitos jovens que são esforçados, acordam todos os dias para ir atrás do que é seu. Eu vejo meninos a engraxarem sapatos, vejo jovens a zungarem nas ruas, a passarem por esse nosso sol das 12 aí embaixo. Então são jovens esforçados. O que é que falta? Falta estrutura. Mais uma vez, não é? Exato. Falta estrutura, falta uma estrutura que permita com que estes jovens consigam desenvolver. E essa estrutura passa por falarmos, por começarmos a falar como jovens dos reais problemas do país. Um dos maiores problemas que nós temos nesse momento, o mais gritante, é a degradação económica. Nós estamos a falar muito sobre força de vontade, sobre resiliência, mas não estamos a falar sobre o problema económico que nós temos. O que é que nós angolanos estamos a fazer com o dinheiro do petróleo? O que é que nós angolanos estamos a fazer com o dinheiro do diamante? O que é que nós estamos a fazer com o dinheiro da madeira? Estamos a reconstruir o país, não é? Estamos a reconstruir o país de que maneira? Imagina, nós em 2007, nós tivemos um superávit. O superávit, para quem está lá em casa e não entende, em 2007 nós vendemos muito petróleo. O pico do superávit foi em 2008. Com o preço do Brent, ou seja, o preço do barril de petróleo, que está fixado em $146. Angola nunca fez tanto dinheiro, desde a sua independência, Angola nunca fez tanto dinheiro como fez em 2008. O excedente, não é? Aquilo foi muito dinheiro. Foram bilhões de dólares. O que é que fizemos com esse dinheiro? Nem preciso aqui falar. Em 2012 tivemos um outro superávit. Em 2012, o preço do barril de petróleo estava fixado em $111. Outro superávit. E é tão engraçado que depois deste superávit, nós entramos em crise económica. Olha, meu Deus, já tivemos um balúrdio de dinheiro em 2008, outro balúrdio em 2012 e depois uma crise económica. Como é que é possível? Choque da crise E internacional. como Deus ama tanto os angolanos, esse amor parece que é incondicional. Há aqui a abertura para um precedente, para um novo superávit. Isto por conta das tensões no Médio Oriente. O Irão fechou o canal que permite, o canal de... Já fechou? Já ameaçou, neste momento Já não está consegue. fechado. Nesse momento já não. Encerrou o estreito que faz O transporte a passagem de combustível, para o mercado que internacional. abastece o combustível para o Oriente Médio. Ou seja, aquela passagem, acho que é Ursul, ou o nome é assim. Sim, o nome é estranho. Hormuz. 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 Exatamente. Só que estudou? O Estreito de Hormuz é responsável pela distribuição de 20% do combustível que é produzido no mundo. 20% do combustível, do petróleo que é produzido em todo o mundo, passa por aquele canal, por aquele estreito e abastece o Oriente Médio. E com o encerramento disto, vai influenciar no preço do petróleo e é capaz de nós termos um novo superávit. Nós somos capazes de ter o petróleo, o preço do Brent a ser fixado acima dos $100. Vai haver mais dinheiro. Agora, como é que será? Será que o jovem está atento a isto tudo, Kid? Não, os jovens estão atentos, mas não depende deles. Os jovens não têm poder de decisão. O Mas poder de precisam decisão... estar a acompanhar as políticas. Os jovens têm que estar preparados. Exato, os jovens têm que estar... resultado É do que aquilo ele está... faz. Nós falamos disso há quanto tempo? Nós defendemos muitas coisas. É assim, as pessoas querem que os jovens se esforcem, querem que os jovens desenvolvam, mas esse desenvolvimento... Nós tínhamos muito dinheiro, mas não tínhamos evolução. O que está-se a passar aqui? Está-se a passar aqui a ideia de que ter dinheiro é ser evoluído. Não. Se vamos falar de dinheiro, vamos falar do Orçamento Geral do Estado, vamos falar do Produto Interno Bruto, vamos falar do PIB per capita, vamos falar de outros aspectos. Mas se for a falar de evolução, estamos a falar de desenvolvimento. Ali são outros indicadores. O que denota o desenvolvimento num país? São os índices. Os índices é o nível de desenvolvimento humano. É o nível de desenvolvimento humano que define o desenvolvimento de um jovem, de um país. E estes são outros indicadores. Taxa de mortalidade, taxa de desemprego, taxa de alfabetização, taxa de analfabetismo, taxa de inflação. E por falar na taxa de inflação, olha só para isso. A taxa de inflação, nesse momento, agora em dezembro de 2025, estava fixada na ordem dos 15%. Estamos 3 meses, dezembro, janeiro, fevereiro, estamos em março. Houve uma quedazinha de 1%. Quer dizer, neste momento, a nossa taxa de inflação está nos 14%. Uma baixa zita
que não nos tirou dos 2 dígitos. Agora, vou terminar já, para terminar. Nós estamos muito a falar de desenvolvimento, mas não estamos a falar das coisas concretas. Estamos a vender sonhos, estamos a falar muito de motivação. Mas é muito fácil você falar para alguém, tu tens que vencer na vida, tu podes, mas não consegues lhe dar uma pequena ferramenta sequer para ele conseguir andar. É muito complicado. Nós já não tínhamos de estar a falar de inflação. A inflação é a subida de preços generalizadas no mercado. Nós já tínhamos de estar a falar de deflação, que é o contrário da inflação, que é a baixa de preços. Isso é ciência. Eu não estou aqui a inventar. Enquanto as famílias não forem potencializadas, não há possibilidades de haver desenvolvimento no seio da juventude. Porque um pai e uma mãe que não têm condições básicas de dar o mínimo para um filho, ou seja, abre-se aqui um precedente que ele pode ser tudo, porque os pais não têm condições. Ele pode ser, a mulher pode prostituir-se, o rapaz pode começar a fazer roubos. Agora temos um fenômeno muito grande dos burladores. Então é tudo só para baixo. Consequência da estrutura. Exatamente, porque não há condições para isso. Ponto, que peço desculpa, também já correr com o tempo. Como é que nós conseguimos valorizar, dinamizar ou tornar forte essa estrutura que o Kid fazia menção para que o jovem em fase de construção não tome para si o choque da falta da estrutura que o Kid faz menção e o Tiago Costa também? Eu não vou discordar aqui do que o Tiago e do que o Kid falou, muito pelo contrário. Eu acredito que é necessário termos sonhos, sim, mas até esses sonhos, para existirem, precisam de ter bases. Para que esses sonhos existam, nós precisamos de ter espelhos, nós precisamos de ter onde nos visualizar, onde nos vislumbrar. Então eu não discordo das partes, em nenhum momento discordei. Só que a forma como eu falei dos sonhos é mesmo de transmitir essa esperança, porque os outros olham para nós. Contudo, há necessidade sim de nós termos caminhos, de nós termos bases para que as pessoas tenham um mínimo de oportunidade. Há necessidade de que se tenha escolas em condições e que nessas escolas, porque sabemos que na nossa sociedade nem todo mundo tem refeição, tenha pelo menos uma refeição diária. Isso é uma coisa que o governo já fez outrora durante um tempo. Infelizmente parou, mas é uma coisa que nós devemos voltar a fazer e que faz parte do programa que o governo tem. É necessário que as escolas públicas sejam mais ou tenham mais oportunidades do que as escolas privadas. Nós precisamos de inverter algumas questões básicas que infelizmente não estão normais na nossa sociedade, e acredito que é com esses debates que vamos chamar a atenção, que vamos fazer ser ouvidos, e que assim também, em conjunto, com vozes únicas, a gente possa de facto fazer barulho e ser escutados e fazer diferença. A importância de nos unirmos permanentemente e mostrar que a juventude está coesa e está atenta à definição das políticas públicas. Quando vocês falam de estrutura, eu acho, e vou lançar o desafio para cada um de vocês, a estrutura começa sempre na estrutura familiar, porque se as famílias lançarem para a sociedade homens educados, a distribuição da riqueza será só consequência da responsabilidade. Não sei se vocês conseguem perceber? Sim, eu consigo perceber, mas é necessário que haja poder de compra. É aqui onde está o nosso problema. Mas o problema não está no poder de compra, está na distribuição ainda. Que, assim, a distribuição, para que o poder de compra é consequência da boa distribuição da Exatamente, é consequência, mas nós temos que trabalhar na base. Eu vou te dizer uma coisa. Mas a estrutura familiar. A estrutura familiar passa por dar dignidade às famílias. E onde é que tu tens dignidade? Se tu nem sequer consegues garantir um pãozinho para o teu filho, que dignidade é que você tem? Agora aqui um problema, rapidinho, deixa eu só terminar. A população não tem poder de compra. E quando não há poder de compra, há pobreza. E a pobreza tem consequências. Criminalidade, prostituição, muitas coisas. O que acontece? Nós estamos a dirigir a economia com política e não vai dar certo. As economias, nos países desenvolvidos, elas avançaram com base nos preceitos da macroeconomia. Tu não podes, simplesmente, impor uma medida política e esperar que os preços baixem no mercado. Não é possível. Olha só, nós estamos a lutar com o salário mínimo. Imagina, já subiu-se o salário mínimo algumas vezes, mas as pessoas continuam sem poder de compra por uma simples questão. Nós estamos presos, nós estamos submersos numa escala paralela. Ou seja, sobe o salário mínimo, sobem os preços no mercado. Sobe o salário mínimo, sobem os preços no mercado. Vai chegar um tempo que nem o salário mínimo a 1 milhão de kwanzas vai ser suficiente, porque a lata de leite vai custar 70 mil kwanzas. Estás a perceber? Certo. Então, isto é ciência.
Quanto maior for a oferta, menor é o preço. E quanto maior, e para melhorar, isso é que dá a deflação. Os preços no mercado não baixam com milagres, nem com aumento salarial. Passa por medidas econômicas, produção nacional e concorrência. Produção nacional, eu vou dar um exemplo rapidinho já para calar, aí para quem está em casa. Como é que isso funciona? Imagina que num bairro tem uma Sempre pode levar 30 segundos. Rápido, 30 segundos. Imagina que num bairro tem uma única tabacaria. E nesta tabacaria, a lapiseira custa 500 kwanzas. É única. Todos naquele bairro só têm aquele sítio para comprar. Eles vão ter que comprar ali. E por que o revendedor vende a 500 kwanzas? Porque a lapiseira é importada. Para a lapiseira chegar até a tabacaria dele, tem custos de importação, custos com os impostos. Mas a partir do momento que a lapiseira for produzida em Angola, ele já não tem esses custos de importação. E a partir do momento que se abrir mais 5 tabacarias naquela zona, baixo preço. Os clientes vão ter mais opções. Mais Logo, produção, é aí onde a lapiseira vai sair de 500 kwanzas para 100 kwanzas. É aqui onde a tua moeda também ganha peso. Mas então, Kid, peço desculpa, eu concordo contigo. Então aqui, nessa narrativa, nós queremos estimular a produção nacional. O jovem de zonas recônditas, mais no interior de Angola, não pode olhar para isso como uma oportunidade de garantir a produção? Tiago Costa. Garantir a produção e como? Se tornar autossuficiente. Imagina que tenha insumos agrícolas, uma katana, uma enxada, não queremos normalizar esta posição. O exemplo que o Kid dava, a necessidade de se aumentar a produção. Sim. E nós fomos criados muitas vezes com a horta do quintal. Eu que vim do mato. O meu avô sustentou-nos com a horta lá da parte de trás de casa. O teu avô pode fazer isso hoje em dia? Contextos completamente diferentes. Só para saber, é possível o teu avô ainda fazer isso hoje em dia? Já não consegue. Ou seja, por causa já da estrutura Exatamente, política, a estrutura, assim, né? exatamente. Ainda bem que foste mesmo. A minha questão é, está a faltar aqui consciência na definição de políticas públicas ou a população jovem, que é maioritariamente de acordo com a estatística, não está comprometida com a produção? Eu acho que falta consciência política. E, portanto... Não está aqui a combinação? Não, estamos não, aqui eu vou dizer que é a minha opinião. Eu acho que quem nos governa, aquilo que é a nossa realidade hoje, foi pensada para a independência, não foi pensada para o desenvolvimento. Não sei se dá para a pessoa que eu estou a dizer. Ou seja, hoje nós temos... Plano Nacional de Desenvolvimento, né? Tu podes ter o que tu quiseres. Tu podes ter como linha orientadora para o desenvolvimento nacional. Na teoria, tu podes ter o que tu quiseres. Inclusive, na prática, tu assinaste coisas que não cumpres. Portanto, não é sobre o formalismo. Eu estou a falar, na prática, o que nós temos é movimentos, frentes e uniões. E o que eu acho que tu precisas para o século XXI são, de facto, partidos. E isso já é discutível por causa da democracia em si, mas partidos que olham para o desenvolvimento. Eu acho que é português, que eu discordo com o Kid, que é a nível de evolução e desenvolvimento. Eu acho que nós vamos sempre evoluir, porque a evolução tem a ver com o tempo. O tempo não para, não está aqui à tua espera uma macia, mas o desenvolvimento é diferente. Ou seja, evoluir nós temos mais hospitais, nós temos mais escolas, nós temos mais estruturas. Condições mínimas. E desenvolvimento é as pessoas que vão tornar as instituições fortes. Então se as pessoas não foram, então se as pessoas não foram bem educadas. Não, então se as pessoas não obedeceram a essa evolução, exatamente, que tipo de desenvolvimento exatamente. Estamos na reta final. Eu gostaria de colocar uma questão transversal aos quatro. Qual é a vossa paixão por este país? Chefe Lisandra. A mesma na reta final, em 30 segundos. Ok, eu só vou dizer uma coisinha muito rápida. Independentemente dos desafios que estamos acometidos. Eu quero trazer, eu e a Lisandra trazemos a vertente, ao contrário do Kid e do Tiago, eles trouxeram a parte mais técnica, nós trouxemos a parte que vai impulsionar um pouquinho mais o jovem. Exatamente, o sonho, a esperança, porque foi isso que nos moveu até agora. Na verdade, foi isso que me moveu até agora. Então é isso, eu quero jovens sonhadores, Angola precisa de jovens sonhadores, porque se for contar com tudo o resto da estrutura que a gente tem, nós não vamos conseguir, é só isso. Lisandra, vamos das recomendações, infelizmente estamos sem tempo. Que conselhos práticos gostaria de deixar para os jovens que hoje nos acompanham em relação à procura, para aqueles que procuram um futuro melhor para Angola?
Qual deve ser o posicionamento? Não vou sair da Considerando os desafios que foram aflorados aqui na mesa de debate, qual deve ser o posicionamento do jovem para tirar o máximo proveito aí, na geografia em que está inserido? não vou sair da minha linhagem, vou evitar sair. Continuem a sonhar, não percam a esperança e nós temos que lutar, nós que já não somos uma geração de 18, de 15 anos, mas nós que estamos um pouco mais à frente, nós temos que lutar para aquilo que nós queremos, que nós achamos que é o melhor, que é o mais justo, de facto se concretize, para que aqueles que vêm atrás não passem pelas mesmas dificuldades. Porque... Estou bem sem tempo. Está bem. Muito bem. Obrigada. Tiago, recomendações para jovens que nos acompanham? O país está em vias de desenvolvimento. Perguntava o que é que me motivava, o que é que fazia eu estar aqui. Eu ainda tenho a ilusão de que com o meu trabalho há um marimbondo que não rouba 100, só rouba 90. Então, eu acredito que aquilo que nós vamos trabalhando é precisamente no sentido de desenvolver o país. Um hospital não é só... também as mais práticas. Um hospital não é feito só de médicos, portanto, se tu fores um grande enfermeiro, tu vais ser um grande enfermeiro. Muito obrigado, Tiago. Só tenho mesmo segundos. Kid, recomendações finais para jovens que nos acompanham? Olha, para os jovens que nos acompanham, eu não vou falar para os jovens, desculpa, vou falar para os mais velhos. Eu sou jovem, eu vou falar para os mais velhos. Para os mais velhos eu digo o seguinte, ouçam-nos, mas pela milésima vez, ouçam-nos. Se querem realmente deixar este país para jovens que possam dar continuidade e melhorá-lo. Eu sou angolano, amo profundamente, entenda, eu amo profundamente essa terra, pobre ou rico, vou morrer nisso. Não tenho intenções nenhuma de sair daqui ou viver fora. Então, interessa-me fazer deste país um lugar melhor para os meus filhos e os meus netos que aí vêm. Então, por favor, ouçam-nos e trabalhem com quem realmente vocês sabem que possam ajudar. Tem a competência acima de tudo. Para ajudar. Eu vejo esses jovens e eu percebo porque é que nunca vai haver autarquias em Angola. Vocês são muito bons, vocês são muito bons. Mais uma edição do programa Jovens em Destaque, com contributos valiosos desta tribo de mentores que estão ávidos, que estão comprometidos com o tão ambicionado desenvolvimento nacional. O futuro não depende apenas de esperança, sem ações concretas. Descubra a paixão que te move e comprometa-se com ela. Até a próxima edição do programa Jovens em Destaque.